esse fim de semana, que foi maravilhoso, né? Depois, no finalzinho, a gente conversa mais. E dá início à nossa atividade com a leitura do Evangelho, Caridade para com os Criminosos. O capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: amar o próximo como a si mesmo. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, criminosos, como criatura de Deus, aos quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem como vós mesmos pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois repreensíveis, mas cuidado, que aquele aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como o conheceis, e lhes serão pedidos menos conta que a vós. Não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos serão aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis em seus corpos. Não sabeis que há muitas ações que são crime aos olhos de Deus, e pureza, e que o mundo não considera sequer como faltas leves. A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dai, e nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-los. Não é isso que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas ao vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmola e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos, digo-vos ainda, em que a fraternidade reinará nesse globo. A lei do Cristo é a que regenerará os homens, e só ela será o freio e a esperança, e conduzirão as almas às moradas da bem-aventurança. Amai-vos, pois, vossos filhos, de um mesmo Pai, não façais diferente entre os infelizes, porque Deus quer que todas sejam iguais. Portanto, não desprezeis a ninguém. Deus permite grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvas de ensinamento. Logo, quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros, revoltados, serão dispensados nos mundos inferiores. Deveis àqueles de que lhe falo o socorro de vossas preces. É a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso, é um miserável, preciso expurgá-lo da terra. A morte que ele inflige é muito suave para um ser dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Olhai, vosso modelo, Jesus, que diria ele, visse esse infeliz perto de si, lamentá-lo-ia, o consideraria como um doente bem miserável, e lhe estenderia a mão
não podemos fazer isso em realidade, mas podeis orar por ele, assistir seu espírito durante alguns instantes que deveis ainda passar sobre a terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração, e orar de com fé. Ele é vosso próximo como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criado como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-vos, pois, a sair do lamaçal, e orai por ele. Elizabeth de França, Havre, 1862. Bom, esse aqui é um belo texto para o momento que a gente está vivendo, né? Um momento político, um momento de ações com tanta dificuldade, né? Nesse tempo de pandemia, né? Onde as questões políticas estão muito desgastantes no mundo, no composto brasileiro, né? E isso não é um bom negócio, né? Então a gente começa a entender que a gente tem que orar por esse cidadão. Eles têm lá seus defeitos, como a gente só não rouba hoje porque não tem oportunidade, né? E já conhecendo um pouquinho, o que a gente faz? A gente se limita a melhorar a nossa reserva moral, né? Então, não vamos dizer, o fulano está lá, eu já passei por isso, tá? É época que eu fui dirigente de um cargo, antes de eu entrar, alguém já disse assim, tu vai roubar muito, né? Aí eu disse, mas a minha vontade era voar no pescoço dele, mas eu não podia. Então, eu me comedi com o meu orgulho e engoli tudo aquilo, mas faz parte da nossa caminhada, a nossa reconstrução. Então, no título da palestra de hoje, a gente vai falar sobre liberta a tua consciência, que é muito parecido com... Agora mesmo na hora que eu estava lendo um texto, o Espírito me falou assim, eu fui muito julgado dessa forma, né? Porque os espíritos, eles não têm conhecimento do Evangelho, né? E na hora que eu estava falando, o Espírito já me colocou essas palavras. Eu fui julgado dessa forma. Então, veja só, como é que a gente vai libertar a nossa consciência, né? Muitas vezes a gente ouve frases desse tipo, cuida da sua alma para que seu corpo esteja bem, né? Olha que coisa bonita. A gente sabe que a vida não acaba, nós somos seres imortais, mas surge dúvida, né? Se a vida não acaba, alguém pergunta para nós, por que a gente morre? Nós somos seres humanos, e como seres humanos somos alma e corpo, né? Alma e corpo. Se somos alma e corpo, é porque a gente hoje, todos nós hoje, a gente sabe que a espiritualidade existe, mas nem todos sabem. Então, nós precisamos morrer para ter acesso à espiritualidade? Alguns sim, outros não. Aqueles que não têm acesso à espiritualidade, muitas vezes têm um convite, é ateu, né? Vão experimentar desse acesso morrendo à espiritualidade. Tudo que está em nossa volta é espiritual, né? Vocês sentem o campo vibracional que está à sua volta, muita dor de cabeça, vontade, alguns desenvolvem vontade de beber, outros de fumar, essa coisa todas, né? A natureza, o céu, as cores, os sabores, as pessoas, os acontecimentos, tudo que está em nossa volta está conectado com o mundo espiritual. Tudo está ligado e tudo tem uma razão de ser. Quando você vai ao mar, vou dar uma descarregada, né? Você se sente mais leve, né? Você, quando vai a uma cachoeira, se sente mais leve. Por quê? Porque lá você se desprendeu de tudo aquilo, naquele momento que
que estava te oportunizando, você aprendeu a se libertar momentaneamente das tuas fraquezas, né, das tuas dores morais, né? Então, a vida, ela sempre nos oferece oportunidade, né, todos os dias, para que a gente busque dias melhores, né? A gente se desligue um pouco dos nossos erros. A gente precisa expandir a nossa consciência. A gente precisa compreender que a gente precisa mudar, ter uma mudança diferente, crescer. E se a gente errar, comece tudo de novo. Qual é o erro? Qual é a dificuldade? Mas o orgulho ainda nos impede, né? Eu sei que o orgulho fala mais alto para todos nós. Por isso que Deus permite que nós, seres humanos, tenhamos a oportunidade de nos usufruir, todos nós, usufruirmos das benesses do nosso amanhecer, da chegada do sol com a sua luz intensa, do cantar dos pássaros, né? Da suavidade do ar, nos chamar a atenção das belezas, né? Da natureza e tantas outras maravilhas. Os seres invisíveis que não se mostra diariamente, porque a gente se mostra diariamente para nós, mas a gente não enxerga. Para eles, isso é uma monotonia, né? Eu não diria que é uma monotonia, para eles é uma coisa que é um processo de equilíbrio, né? Muitas vezes a gente recebe os seres invisíveis ao nosso lado, que são parentes nossos. Ontem mesmo, Dia das Mães, qual de vocês não receberam as mães de vocês, né? Parentes mais próximos, as alegrias. Mas a gente tão imbuído, enfermizado pela nossa mente, a gente vai conseguir se conectar com essa aura maravilhosa? A gente está preocupado com o almoço do domingo, né? Com o almoço, com aquela festança. Então os parentes vão chegando ali, a gente não vai compreendendo, não vai sentindo aquela aura de luz, porque é uma data festiva, e eles vêm participar, né? Então, e por que a gente, ao invés de abraçar todas essas benesses que Deus nos oferece e entrar em sintonia nessa conexão, a gente deixa de usufruir? Por quê? Porque a gente não está interessado no mundo espiritual. Nós estamos interessados em quê? No mundo material. Eu sou carne viva, então se o fulano mexeu comigo, eu vou, né? Vou machucá-lo. Eu não estou interessado se o outro está passando fome, a dor do outro, né? Por quê? Porque eu penso em mim, eu sou um ser egoísta ainda. Mas esses benefícios que Deus nos oferta é justamente para que a gente aprenda. E lá no futuro bem próximo, após o nosso desencarne, a gente vai compreender que o que nos faltava. O que nos faltava era o quê? É a revigoração da nossa fé. Mas Deus sabe esperar e nos dá uma oportunidade que pode, né, nos surgir uma operação de suas maravilhas em nossa vida. Muitas vezes você está tão angustiado, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me completar? E de repente alguém, né, te diz assim, olha, eu vi uma coisa tão bela para você, né? Tão linda. Eu não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer uma coisa boa. Ora, Deus operando um milagre perante todos nós, nos mostrando que diante da dificuldade, a gente tem que vencer as nossas dores e oportunizar a nossa consciência, a sua libertação, que a gente muitas vezes não quer. O que te importa o tamanho do teu problema? O quanto tu errou? Se tu tiveres maduros na tua consciência, nada importa. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos. Deus nos dá um exército pronto de benfeitores amigos para interceder por nós, seja encarnado ou desencarnado. Eu acredito muito quando vocês estão em dificuldade momentânea da vida de cada um de vocês,
vocês receberem ali instruções do ponto de vista da alma que acalenta todos nós, não é? Porque Deus está nos fornecendo esse exército maravilhoso e trazendo os benefícios para interceder por nós. Mas precisamos ter calma, ter serenidade. Eu sei que não é fácil, né? Não é fácil para nenhum de nós. Dias melhores virão, porque Deus vai nos sustentar. Deus sustenta sempre todas as suas criaturas, seja ele na carne ou seja ele desencarnado. Os melhores dias virão e os nossos já estão calculados. Quem diria no passado, se eu tivesse me envolvido mais com a espiritualidade, eu não chegaria mais rápido, né? Mas não, eu precisei adoecer, minha família precisou adoecer, para que eu botasse a minha força viva, a minha fé revigorante para funcionar. Então a gente tem que crer que existe essa vida terrena e ela é interligada com a vida espiritual. E que Deus ele vai operar esses milagres em nossa vida, mas a gente tem que fazer o esforço, porque os milagres são nossos. Os milagres, qualquer milagre que passa por nós, são nossos. Não é? Eu vejo as pessoas, né? Seu Flávio, que trabalho maravilhoso, né? Eu fiz uma cirurgia com você, não precisou ir no médico. Você não fez comigo, você acreditou, nós fomos instrumento, você foi bem sucedida naquilo que você veio buscar, porque você acreditou, porque você tem fé. E aí, não basta ter só a fé, né? Mas se ter o consentimento de que ela te permita, né, a te banhar e você se entregar a esse amor divino, como tem muitas pessoas que se entregam, né, na sua renovação, abre o seu coração. Quantos a gente não vê assim? Muitos, né? Então é necessário que a gente viva, né, mas ter o viver com a consciência liberta. É necessário tu aprender a se autoconhecer, porque tu não pode sair gritando pelos cantos do mundo, né? Imagina tu saindo de casa zangado, o que acontece? O que vai acontecer contigo dentro de um carro? Tu pode machucar alguém, né? E depois se arrepender. Então, te conhece. Quando você se conhece, a tua vida vai ser um novo caminho, ter um novo caminho, né? Você vai dar novos passos. Por isso que a gente tem, em determinado momento das nossas vidas, a gente tem uma certa preocupação com as coisas materiais, né? Mas não se pegar a essas coisas, mas ter esse desenvolvimento do ponto de vista da nossa alma, que vai nos libertar, naquele momento mais dolorido, buscar a nossa consciência com a conexão da nossa fé, levando sempre, naqueles dias mais difíceis, o pensamento a Deus. Ergue para o céu o teu olhar e pede. Porque todos os dias nós estamos perguntando, eu posso fazer essa pergunta, estou dando o melhor de mim? O que eu estou fazendo pelo outro? O que eu quero para mim nessa vida? Eu quero um carro novo, mas eu não trabalho, o meu salário não dá, mas eu estou sempre sonhando, né? Sonhar faz parte dos nossos sentimentos, mas eu não preciso me pegar a esse sentimento, porque na medida que eu vou produzindo, essas coisas virão, né? E ela fará parte do momento certo de nossas vidas. Então a gente precisa ser aberto para os melhores caminhos, se unir, ser força propulsora para alimentar muitos que aqui estão ao nosso lado. Quando eu falo alimentar, não é dar comida, mas você está disposto a dar um sorriso, né? Mesmo mascarado, porque o sorriso através dos olhos, ele se torna muito elegante, né?
está escondidinho ali, né? Então, quando você abre lá aquele sorriso maravilhoso com alegria, porque você tudo tem que fazer com alegria. Então, você tem que ser leve para que as tuas dificuldades elas sejam configuradas essa configuração tem que ser uma configuração de justiça amorosa. A tua união, né? A união do teu trabalho, a união de tua força, do teu interior íntimo, você tem que ter a certeza de que ela vai mudar algo em torno de você. Por quê? Porque se eu estou no mesmo, eu estou no mesmo barco que vocês, eu não posso soltar o leme desse barco, eu não posso jogar o remo fora, porque eu sei que muitos vão afundar comigo, né? Lá vem a tempestade, porque o universo é cheio de tempestade. O alto é cheio de tempestade. E todos nós temos a nossa tempestade interior. Quem é que não tem nas noites de angústia para não dormir? Mas eu tenho que me acalentar, né? Porque eu me acalentando, eu me despertando, o meu alto tendo perto de mim aquele autoconhecimento de que eu sou capaz de vencer a minha angústia momentânea que eu ali estou passando, né? Eu não estou desamparado. De repente chega um amigo, né? Que liga, ô fulano, ô tia Leila, como é que você está, tia Leila? Você foi esse fim de semana entregar a cesta básica? Fui, não deu tempo, né? As criancinhas ficaram sem bombom, né? Tinha lá. Não deu tempo de convidar ninguém. Mas eu sei que todos vocês estavam torcendo para aquilo dê certo. Por quê? Porque há uma esperança na transformação da vida de cada um de nós que estamos presentes. Porque lá, quando a gente está se predispondo a estar no mesmo barco, estamos sempre em vigília, né? Sempre em vigília. A vigília de oração, a vigília de como a minha consciência pode ajudar. Como as minhas vibrações positivas podem mudar a sintonia de determinado ambiente. Eu não fui para a distribuição da cesta, mas eu estou emanando aquelas vibrações amorosas. E ali se estabelece essa conexão. Mas não, muitas vezes eu fico ali no meio do desespero. O que me sobra? Angústia. Me sobrando angústia, o que é que me leva ao desespero? Me levando ao desespero, o que é que me dá vontade de desaparecer? E aí a gente foge das grandes batalhas, né? Por quê? Porque nós somos aspirantes desse mundo que aqui esse corpo domina. Os nossos instintos inferiores ainda nos maltratam muito. Então eu não preciso mortificar meu corpo com as minhas dores enfermizadas, ainda no meu pretérito. Eu preciso dizer não e abrir perto de cada um de nós que estamos aqui na Terra, né, o desejo de perseverar e aprender a ter disciplina no meu domínio mental. Esse é o grande objetivo, porque se eu tiver esse domínio mental, eu aumento a purificação da minha mente. E meu corpo, ele é o instrumento necessário que vai buscar os elementos necessários para que eu possa mantê-lo, né, com o meu trabalho material, né, o meu trabalho material, vivendo sempre essa harmonia entre corpo e mente. Eu não preciso comer todas as coisas do mundo, mas eu preciso comer um pouquinho
né, para alimentar meu corpo, e ver que ele saciado, ele traz os grandes benefícios momentaneamente, para que a gente dê oportunidade desse corpo permanecer aqui por longo tempo. E aí, a sua alma purificada, você entende a grande necessidade de que é essa vida espiritual, a tua busca na tua purificação. Quando a gente está com os nossos corpos densos, como é que se comportam as nossas vibrações? Principalmente nesse mundo em que vivemos. Desajusta um pouquinho, né? De sexta para sábado deu uma desajustada legal, mas sabe que é uma desajustada assim? Preocupado com o movimento do trabalho de sábado, né? E não consegui dormir, houve um desajuste momentâneo lá com algumas pessoas, né? E aquilo me deixou chateado. Eu não queria daquela forma. Aí eu pedi a Deus, sabe, carinhosamente. Enquanto eu estava chateado, eu não via ninguém. Mas eu entrei num estado de vibração. No outro dia, que era no sábado pela manhã, eu escutei uma voz bem tranquila, me dizia: olha, eu passei por isso também, pelas mesmas coisas que você está passando, né? Mas tenha calma, fica sereno. Como quem diz assim, baixa as tuas vibrações, não volta ao passado, cria uma predisposição e gera uma corrente magnética que ela seja preponderante ante a matéria física. E foi isso que aconteceu. Quando, lá no box da polícia, cheguei sozinho, né, porque a gente fez uma dinâmica de trabalho diferenciada. Quando eu chego ali embaixo daquelas árvores, eu senti uma leveza no corpo, uma energia. Foi muito gratificante. Eu olhei para todo mundo, né, para ver se todo mundo estava se sentindo aquela coisa. Até eu fiquei sorrindo, feliz. Eu disse: nossa, como Deus é maravilhoso. Por quê? Porque eu tinha que me permitir e não ficar apegado nos erros que o outro cometeu e que podia me ferir, mas me feriu pelo meu orgulho, que eu não queria que fosse daquela forma. Final das contas, ela ajustou da maneira que ela para ajustar. Era um líder de uma comunidade que eu coloquei como liderança. Ela ajustou do jeito que era para ajustar e deu tudo certo. Né? Mas eu fiquei assim eufórico, meio zangado, aborrecido, que eu ainda estou na carne, né? E pequei. Pequei porque eu não soube esperar o momento correto. Então minha atitude foi uma atitude de identificação com a matéria. Quando eu me identifico com a matéria, as minhas vibrações passam a ser vibrações mais densas, né? E aí eu não consigo adentrar ao campo da espiritualidade. Então, qual é o nosso verdadeiro problema? O apego às coisas materiais. Por que que muitas pessoas deixam seus lares, suas famílias, né? E vão viver na rua? Porque não consegue ainda ouvir uma palavra meia grosseira, né? De responsabilidade. E aí o apego se apega ao mundo, achando que vai resolver os seus problemas. E qual é o desafio de hoje, né, para a humanidade? Porque a gente sabe que existem duas forças fundamentais para todos nós. A do amor, que está constantemente se doando e procurando se libertar das coisas mesquinhas, né? Do pequenino, e a do princípio egocêntrico, do orgulho, que separa, que governa, que é o que governa a humanidade hoje, em todos os estágios. E isso nos gera medo. Quando a gente quer
partir para o lado do amor e deixar as coisas do mundo. Como é que eu faço? Gera um medo muito grande para todos nós. A gente não consegue avançar. Como é que eu reconheço esse papel? Primeiro, o papel do mundo. Como é que eu reconheço? Primeiro, fazer uma reflexão da espiritualidade. É o primeiro passo. E encontrar nesse mundo, né, o meu lugar, o seu lugar, o lugar de todos. E não está fazendo crítica, que é o que a gente mais sabe fazer. A nossa língua nunca está guardada, ela está sempre balançando na boca, principalmente quando a boca está aberta. Porque a gente não sabe sanear os nossos pensamentos ínfimos, né? Pensamentos medíocres, pensamentos inferiores. Então, eu não quero aqui que ninguém pratique a plenitude da santidade, não. Eu quero que cada um de nós possamos entender que existem valores para a nossa vida com os quais nós nos identificamos. E quando a gente se identifica, a gente amadurece, a gente se eleva, a gente busca, a gente vai começar a primar pelas coisas que realmente faz parte de um mundo que eu estou colhendo para o futuro. E aí a gente começa a enxergar as nossas verdadeiras virtudes e tomar a atitude que devemos praticar no dia a dia. Olha que coisa linda! Mas não fugir à responsabilidade que temos. Porque quando eu fujo a essa responsabilidade, né, eu deixo de oportunizar aqueles que nos procuram. Ora, vocês são gratos? Vocês acordam de manhã e agradecem a Deus? Porque o ato de gratidão, né, agradecer pela vida, sobretudo que nos trouxe até aqui, é uma forma de sair de um ciclo vicioso, perigoso, né, e ter um olhar, né, um olhar diferenciado. Não um olhar para os meus problemas diariamente, mas um olhar de gratidão que traz a todos nós o alimento para a nossa alma. Isso eu devo exercitar todos os dias perante Deus. E a forma de como eu vou me aproximar de Deus é de cada um. Mas eu tenho que saber exercer isso. Mas enquanto eu estiver com o meu pensamento ali, apegado aos meus erros, jamais. A prática do perdão. Bela lição, né, dita por Jesus. Perdoai os vossos inimigos, perdoai os criminosos. São atos de caridade. Ela vai gerar uma fonte inesgotável de magnetismo revigorante para a nossa alma. Mas a gente sabe que não é fácil, ao mesmo tempo, perdoar. Por isso que a gente tem que ter ato de coragem. A gente não tem coragem para brigar, porque não tem coragem para dizer, me perdoa pelos males que eu cometi. Alguns erros que eu te fiz. E isso, né, praticar esse grande ato de benefício para nós, para o nosso íntimo, né, engrandece o nosso espírito. O nosso espírito fica livre, né, graças a Deus que esse corpo, né, se livrou desse mal que tanto está me causando dores, né? O nosso espírito vai dizer isso. Então, a mensagem que Jesus nos dava é: amais uns aos outros como eu vos amei. Não interessa quem seja. Se ele não gosta de você, ore por ele. Tem uma moça conversando comigo, o pessoal disse, ela começou a falar mal de alguém, disse, ore por ele. Ele ainda será um grande amigo seu. Deus me livre, tá bom, então não quero. É o meu remédio. Se esse remédio eu tomo, eu tenho que passar para alguém. Eu sei que esse remédio serve para alguém, serve para mim, vai servir para alguém. Então, serviu para mim, eu dou o mesmo remédio. Só que a gente não quer. O hábito da oração. Todos nós já sabemos o quanto é importante.
Ele nos ajuda a refletir sobre as palavras de Deus e permanecer fiéis, como fiéis e evoluir no desenvolvimento de nossas vidas, né? Eu não tinha hábito de orar, mas hoje em todos os ambientes onde eu estou orando, pedindo a Deus, não só por mim, mas por muitos, e abrasando o coração de muitos irmãos que estão ao nosso lado, não é? Eu estou no carro, estou em qualquer ambiente, eu vou sempre fazendo as minhas orações, que eu aprendi a fazer. Eu estou colhendo o fruto, né, daquilo que eu não fazia. Eu plantei uma árvore que não dava bons frutos, mas eu arranquei aquela árvore e comecei a regá-la de maneira diferente. E hoje a minha árvore interna, ela está muito melhor e trazendo conforto. Olha, por fim, se estás com problemas, né, tu não precisa sumir da vida, não precisa desaparecer, não precisa se revoltar contra o mundo, tu precisa trazer para dentro de você a tua base espiritual que tu tens do teu pretérito. Porque Deus te forneceu, se Ele te colocou aqui, é porque tu podes resolver as tuas mágoas, teus sentimentos, com aquele que te feriu. Seja dentro da tua família, seja fora dela, seja no teu lar, seja em qualquer ambiente que tu estás. Então, você pode trazer até ti atitude diária, né? E que ela tem um propósito. E esse propósito é a grande confraternização entre nós encarnados e desencarnados. Principalmente nós encarnados, porque é o que nós mais precisamos nesse momento. Os desencarnados, eles estão buscando compreender esse novo mundo. Aqueles que não sabiam, aqueles que já sabiam, já estão sendo imbuídos de novos sentimentos. E sabe que existe a vida após a morte. Aqueles que não sabiam, mas nós que estamos aqui, encarnados, o nosso propósito é exatamente o encontro dessa mudança. E que essa mudança vai trazer grandes benefícios a todos nós. Creio que muitos de nós já fizemos grandes mudanças interiores. Né? Minha avó bem que dizia, meu filho, você vai ver muita coisa. E a gente está vendo as coisas mudando, as pessoas mudando. Quando as pessoas vêm nos fazer juízo de valor de outra pessoa, a gente já, né, meu amigo, a gente está em outra esfera de pensamento, né? Mas se ele insiste, a gente educadamente, né, vai conversando, não precisa ser grosso, né? Por quê? Porque eu tenho que aprender a dialogar com Deus. Geralmente eu vou ensinar uma coisa para vocês. Quando alguém começa a falar mal do outro, eu começo a fazer oração interna, direcionado para a mente dele, né? Porque eu sei que ali tem alguém enfermizando aquela mente doente. E aí eu vou trabalhando aquele momento de dificuldade. Então eu digo aos nossos irmãos queridos, né, que diante das suas dificuldades, das suas misérias morais, mazelas, seja lá o que for, né, aprender a vencê-las é compreender que a cada instante de nossas vidas a gente vai ter um desafio. Não entre num campo de futebol ou em qualquer campo achando que você vai sair vitorioso, não. A sua expectativa é a vitória, né? Mas você pode sair todo arranhado. E a gente sai todo arranhado quando a gente não conhece os verdadeiros caminhos que a gente está caminhando. A ponte que a gente vai passar. Então, vou dar nesse momento a oportunidade que a gente tem, né, de falar sobre esse nosso irmão. Eu vou continuar a fala desse irmão, né? Desse irmãozinho aqui. Nossa, que Deus nos abençoe. Eu estou muito grato, né? Estar fazendo esse trabalho aqui com vocês.
E a expectativa que me foi gerada nesse momento era de trazer uma palavra de reconstrução, né? Um texto de equilíbrio, né? Para todos nós, encarnados e desencarnados. E esse irmão é aquele que eu falei no início aqui, né? Ele vai estar tendo tempo, tem um momento de falar para todos vocês, dizer o seguinte: olha, esse texto que vocês leram, que eu não sabia ler, na carne hoje que eu estava, eu não quis ir para a escola. Me tornei marginal, né? Mas era um bom vivão da vida. Mas eu não participei de escola viva. Hoje eu sei ler, hoje eu leio, né? Porque já passou, adentrei nas escolas espirituais e aprendi a ler. E tinha a minha bagagem. Mas eu tinha que exercitar o meu mundo intelectual enquanto estava na carne. Não quis. Sabia assinar muito mal o meu nome. Mas não consegui viver com os meus familiares. Eles tinham a razão dele. E eu achava que eu tinha a minha. Então, praticar os meus erros como eu praticava, de sair de casa, de fazer pequenos furtos dentro da minha casa, que eu não fazia na rua, para manter a minha vaidade, os meus gostos, porque eu não gostava de trabalhar. E aquilo foi aborrecendo os meus familiares, com todas as dificuldades que eles tinham, né? Meu pai já começou a esconder dinheiro, esconder determinadas coisas. E foi um dia que eu fui praticamente escorraçado de casa, pelos meus erros, né? Porque a dureza de uma família, né? Ela era uma família de 6 irmãos, e eu era tipo a peste negra. Fui denominado dessa forma. E eu me autodenomino. Então fui, né, viver nas ruas, né, de Ribeirão Preto, na cidade de Ribeirão Preto. Vivi muito tempo nas ruas, lá, né, saí de casa, da minha cidade que eu morava era em São Paulo mesmo, mas não dei notícia, saí, comecei a viver nas ruas. E ali fazer pequenos furtos para me manter, fui preso, depois fui solto, preso e solto. E uma determinada noite eu fui esfaqueado porque roubei uma pequena quantidade mínima de álcool, de cachaça, de um colega do lado. Nós, quando estamos na rua, nós somos muito fiéis um com o outro, mas nunca tire nada sem avisar do outro. Isso é uma lei. Você pode roubar fora daquele lugar, mas não roube naquele lugar. E eu fui assassinado. Nunca procurei minha família durante 12 anos que eu fiquei na rua. Nunca procurei. Não tinha como dar satisfação para eles. Quando, uma determinada noite, né, que lá permaneci com o corpo esfaqueado, andando pela rua todo ensanguentado, e que os meus amigos, né, encarnados me viam, não me viam, mas eu ficava atrás dele de beber, de comer, com fome, com frio, com sede. Uma determinada noite aparece uma caravana de 5 irmãos, recolhendo vários cidadãos nas ruas, perguntando quem desejava seguir para o hospital. Já não aguentava mais. E aí fui acolhido pelo hospital, um hospital espiritual, né? E fiquei um bom tempo mesmo. E como é interessante, como a gente precisa aprender eu diria, primeiro a gente morre, e depois a gente vai compreender que esse mundo que nós estamos vivendo era um mundo que a gente deveria viver e aprender. Só que muitos de nós não queremos isso, como eu também não queria. Porque quando a gente chega nas escolas, nas esferas espirituais, a gente aprende. E a primeira coisa a entender
Você não tem que culpar ninguém, você tem que se culpar. A culpa foi sua. Porque quando a gente não entende, quer botar a culpa em todo mundo. Eu queria botar a culpa na minha família. E depois alguém me disse assim: você já leu sobre o livre-arbítrio? Não. Nem sei ler, você sabe. Aí me levaram um tempo atrás, uma outra consciência, li, descobri o que era o livre-arbítrio. Meus erros. Tudo isso que foi dito aqui, que é eu diria que é um termo de autoajuda para todos nós, é uma busca interior de cada um, serviu para mim. O texto que foi dito aqui, caridade para com os criminosos, ninguém tinha. Ninguém vai ter. Hoje vocês têm, porque o despertar da consciência de vocês está diferente da minha. Isso fez com que eu, particularmente, crescesse. Estou aqui do lado desse nosso irmão, né? Feliz, né? Chorei muito, né? Quando fui convidado a falar. Fui convidado a falar e contar um pouco da minha história, do meu relato. Agradeço as orações da minha mãe, né? E as orações que vocês fazem todos os dias para os criminosos. Porque a gente escuta essas orações. Em momentos que nos é permitido, quando a gente não está na escola, né? Alguém diz assim: olha, vai ter oração dedicada a várias pessoas e a grupos de orações aqui venerando pelos criminosos, por isso, né? Pelas pessoas abandonadas, pelas pessoas desaparecidas. E não é só um grupo, são vários grupos. São pessoas, né? Então você entra na sintonia daquele ambiente, que tem um ambiente preparado exclusivamente para você orar. Um ambiente silencioso, onde todo mundo entra em seu lugarzinho e você lá vai fazer a sua reflexão. Eu estou fazendo a minha. Peço perdão a Deus pelos meus erros e sou grato pela oportunidade que Ele me deu. Quem sabe, né? Um dia ter nova oportunidade. Sair, ser diferente, né? Me curar das minhas dores e buscar compreender essa nova caminhada. Me chamo Luiz Carlos Sereno de Oliveira. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por estar aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Graças a Deus. Obrigado a todos vocês.